nesta manhã, na Primeira Igreja Batista de São Carlos, a mensagem de Deus para as famílias. Pela manhã nós não estamos transmitindo culto, apenas a mensagem e a Escola Bíblica Dominical. Nesse momento, antes da leitura do texto sagrado, nós queremos fazer uma oração, de um modo muito especial pelas famílias que nos escutam nesta hora, que nos assistem, e por todas as famílias da nossa amada igreja. Quero especialmente colocar o nome da irmã Toninha, a mãe do Samuel Moreira, do Alexandre Moreira, rogar a Deus pela sua saúde, que Deus possa estar com a sua vida. E lembremos de tantos outros, a Vera Lúcia, a irmã da Rose, da Marlene, da Elisiara, oremos por ela, em tratamento, por sua saúde, por sua recuperação. Oremos por todos os nossos amados irmãos que carecem da ajuda do nosso Deus. Nosso Deus, nosso Pai eterno, nós reconhecemos o Senhor como nosso Deus, que controla todas as coisas. O Senhor tem domínio sobre tudo. Reconhecemos verdadeiramente que as nossas vidas te pertencem. E por isso queremos colocar em tuas mãos a vida de Vera Lúcia, Senhor Deus. Abençoa, Pai Santo, a saúde da tua filha, o seu tratamento, a sua recuperação. Cremos no teu poder, ó Deus. Colocamos também a vida da irmã Toninha, que o Senhor esteja ajudando a tua serva em uma idade avançada, com limitações físicas, mas que carece também da tua ajuda. Colocamos, ó Pai, todas as famílias, em especial os que estão sofrendo com enfermidades, não só desse vírus do Covid-19, mas de todas as enfermidades. Rogamos a tua graça sobre essas pessoas, as misericórdias do Senhor possam se renovar em cada enfermo. E agora, Senhor, também oramos para que o teu Espírito traga entendimento à nossa mente e coração para a palavra que será ministrada. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Durante esse mês de maio, nós estamos falando pela manhã sobre alguns personagens bíblicos. Falamos de Abraão, falamos de Noé, e temos escolhido um personagem. Hoje, especialmente, eu quero falar de um casal, sendo também o mês da família, e falando de personagens bíblicos, queremos falar de dois personagens, na verdade, de um casal, Adão e Eva. Embora esta mensagem seja para toda a família, não se ausente, não saia porque estarei falando da família, porque essa mensagem é para todos, os casados, os solteiros, aqueles que vivem só em suas casas. Essa mensagem é para aqueles que fazem parte da família de Deus, da família maior. E se você é filho de Deus e você quer saber o que Deus espera de você e como você ser abençoado também pensando na família de Deus, eu quero convidá-lo para ouvir essa mensagem que tem como tema família, um lugar de cumplicidade. E já por isso começamos com o casal. E vamos começar com Adão e Eva lá no capítulo 3 de Gênesis. Porque entendo que uma das coisas que são importantes na família é a cumplicidade. Não apenas a cumplicidade de marido e mulher, do esposo e da esposa, mas a cumplicidade dos filhos, a cumplicidade entre os irmãos, a cumplicidade do pai para com os filhos, da mãe, de maneira que há um elemento importante na família, a cumplicidade. Portanto, olhando para o texto de hoje, eu quero ler os versículos 1, 4 e 6 de Gênesis, mas apenas fazendo alguns destaques, algumas frases. Você poderá ler aí mesmo onde você se encontra o texto por completo. Mas eu quero hoje trazer especialmente uma mensagem temática sobre o tema da cumplicidade na família. Primeiro deles, eu entendo que
a ausência na família é um espaço para a crise. A ausência em meio à crise. Então a primeira coisa que entendemos na leitura do texto, diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. A serpente falando para a mulher. No versículo de número 4, então a serpente disse à mulher. Mais uma vez, a serpente, aqui no texto sagrado, se dirigindo à mulher. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Então essas três frases nos chamam a atenção. Algo interessante. Falei que a mensagem estaria destinada a refletir sobre um casal. Mas aqui eu pergunto, onde está Adão? Nós encontramos a serpente investindo contra Eva, no versículo 1, no versículo 4, mais uma vez a serpente se dirigindo a Eva. E a ela, a serpente investe algumas tentações. Fala palavras para desequilibrá-la, para fugir do objetivo que Deus havia traçado para a humanidade. E lá no versículo 6 nós encontramos Eva comendo fruto e dando para o seu marido, mas o início do versículo 6 começa dizendo que Eva, ela olha para aquela fruta, olha para a árvore, portanto dá a entender que a tomada de decisão é de Eva, ela toma a iniciativa e compartilha com o seu marido. Ora, não quero fazer de forma alguma uma crítica especialmente à mulher, de forma alguma. Talvez esse texto nos revele algo muito importante para o contexto da família a partir do casal. E a pergunta é simples: onde está Adão? Ou onde estava Adão quando Eva passa por essa luta, essa tentação, essa pressão? Meus irmãos, eu entendo que o casamento e que a família é um lugar de cumplicidade. É um lugar que não dá para viver os seus sonhos sozinho. Não dá para fazer planos individuais. Penso que a família é marcada pela possibilidade da cumplicidade. E mesmo aqueles que vivem sozinhos, que vivem em uma casa só, ele há de entender que ele faz parte do plano de Deus, de um plano maior, onde ele também é cúmplice pelo seu irmão. Por exemplo, quando do assassinato de Abel, quando Deus procura Caim, pergunta: onde está teu irmão? E ele diz: por acaso sou eu o tutor responsável pelo meu irmão? Perceba, portanto, que a atitude de Adão, ou a ausência dele, olhando para esse texto, não vendo a sua cumplicidade com a sua esposa, encontramos uma grande crise estabelecida. A crise na família, a crise no casamento, começa a se estabelecer com a ausência de um dos dois. Quando o marido ou a mulher não compartilha da sua crise, ou quando um dos dois se exime dessa responsabilidade, então a crise se estabelece. Olhando para o texto de Provérbios, capítulo 15, e eu convido você a abrir a sua Bíblia também, acompanhar a leitura desse texto. Em Provérbios, capítulo 15, versículo de número 22, nós lemos: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Perceba que quando não existe conselho, os projetos fracassam. Mas quando há muitos conselhos, os projetos são estabelecidos ou esses projetos têm êxitos, têm sucesso. O que me chama a atenção, em especial, na relação do marido e da mulher, do casal, é que quando nós olhamos para a vida de namoro, quando olhamos para um casal enamorado,
quando nós olhamos para a vida de um adolescente ou de um jovem apaixonado que inicia o seu namoro, uma das coisas que fica muito clara é que aqueles dois, eles fazem muitos planos, conversam demais, falam demais, sonham demais. Muitos daqueles projetos nunca serão colocados em prática, outros darão certo. Mas é interessante que, olhando para a minha vida, agora em julho completaremos, eu e a Elzani, 30 anos de casados, olhando para a nossa vida de namoro, era exatamente assim. Como desejávamos estar juntos, como compartilhávamos as nossas alegrias, nossos sonhos. Também, enquanto ainda apenas namorados, antes de casar, quantas crises, quantas tristezas divididas. Quantas vezes compartilhamos das nossas preocupações? Eu morando em Recife, na capital de Pernambuco, ela morando no interior de Pernambuco, na cidade de Pesqueira. Quantas vezes por telefone? Mas quando nós olhamos hoje para o casal, encontramos muitas vezes uma individualidade terrível. Aquele que casou, mas que quer viver como se solteiro estivesse. Vive isolados no seu mundo, mesmo que às vezes a preocupação leve ao isolamento. Mas quantas vezes nesse período de isolamento social, que me deixa às vezes até estarrecidos, pessoas reclamando desse tempo, porque o marido, ou às vezes a mulher, vive no mesmo lar, passam o dia juntos, mas não se conversam, não compartilham experiência, não falam das suas inquietações, estão vivendo dentro da mesma casa, debaixo do mesmo teto, sozinhos, porque um dos dois escolheram viver uma individualidade, e a individualidade dentro de um grupo parece muito sinônimo de maturidade. Pessoas que se tornam egoístas, mesquinhas, pessoas mesquinhas que só pensam em si, às vezes se tornam até avarentas no lar, que não querem dividir o seu espaço, que escolhem um lugar, acordam, vai para aquele lugar, passa o dia, volta, almoça, volta para lá e passa o dia sozinho, solitário, dentro de uma família, com 3, 4, 5 ou mais pessoas, que não querem abrir mão do seu jeito, da sua maneira de ser, que talvez se eu perguntasse, dissesse, meu querido irmão ou minha querida irmã, por que você não compartilha com o seu cônjuge? Ele está sofrendo, está sozinho, está clamando, esperando que você converse com ele, criando oportunidade, e você se isola. Talvez você dissesse, não, eu não quero abrir mão, eu não gosto de falar, eu sou assim mesmo, eu sou fechado. Mas se olhar para trás, na época do namoro, verá que havia muita interação. Assim, esses casais vivem a crise, porque a individualidade, a ausência, fez com que os problemas não fossem mais divididos, não fossem compartilhados. Às vezes são crises internas, outras vezes são crises externas, às vezes estabelecida, por exemplo, no comportamento de um filho, de uma filha, e que na pior das hipóteses, quando tudo se perde, ainda tem a capacidade de apontar o dedo e culpar o cônjuge. Olha aí o que o teu filho fez, olha o que a tua filha fez, e sempre aponta como se ele não fosse participante responsável por esse processo do cuidado da família. Portanto, Eva estava em uma crise terrível, sendo tentada pela serpente, a serpente dialogando, apresentando uma tentação terrível, mas Eva estava sozinha. Quantos casamentos o homem ou a mulher estão levando sozinho? Não só apenas a criação dos filhos, mas em tantas outras coisas. Uma segunda coisa que identifico nesse texto sobre a cumplicidade da família estão nos versículos 8 e 10. É a fuga da realidade. A fuga da realidade.
quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. No versículo 10, depois do Senhor perguntar: onde estás? Diz o texto que Adão respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Portanto, a fuga da realidade muitas vezes compartilhada. E aí está uma cumplicidade que não é boa. Se no texto anterior eu apresentava que a falta da cumplicidade, a falta do envolvimento, efetivamente trouxe uma crise para aquele casal e ainda traz nos dias de hoje, agora a cumplicidade errada trouxe um mal. Um mal muito grande. Após eles perceberem que estavam nus, reconhecerem a sua nudez, o seu pecado, a sua vergonha, diz o texto que eles se esconderam de Deus. É a fuga da realidade. E para um casamento, uma família ser feliz, é preciso buscar arrependimento, porque aquele que busca arrependimento, ele encontra misericórdia. Eu quero ler o texto de Provérbios, capítulo 28, versículo de número 12 e 13. Diz assim o texto de Provérbios 28, versículos 12 e 13. Quando triunfam os justos, há grande festividade, quando porém sobem os perversos, os homens se escondem. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Que coisa maravilhosa! O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Portanto, Adão e Eva, ao reconhecer o seu pecado, eles, portanto, se esconderam da presença de Deus. Agora há uma cumplicidade. Eles estão agora entendendo que se esconder era o melhor caminho. Quando olhamos para o texto de Atos, no episódio de Ananias e Safira, que os irmãos bem conhecem, diz o texto que Ananias entra no templo, ele profere uma mentira, ele arquitetou um plano para tentar enganar a igreja, para enganar os apóstolos, e quando ele chega contando essa mentira, há um castigo, ele morre ali mesmo dentro do templo, o seu corpo é retirado do templo, e logo em seguida chega a sua esposa, sem nada saber, mas pelo texto dá para compreender que tudo combinado em casa. Eles eram cúmplices de uma mentira, tramaram a mentira, para com isso apresentar-se à igreja como um casal útil no reino, como alguém com muita sensibilidade pelo reino. E quando eles chegam naquele lugar, quando aquela mulher chega no templo, e os discípulos tentando, para testar, perguntam sobre alguma coisa que eles tinham combinado. E Safira mente. Ela conta a mesma história do marido. Não sabia que o marido já estava morto. E ela conta a mesma mentira. E ali os apóstolos revelam que o seu marido estava morto por conta dessa mentira. E ela igualmente morreu. Portanto, quando olhamos para esta ação de Safira, encontramos uma cumplicidade que não é boa. E agora no texto de versículo 8 e 10, diz que após o pecado, depois de Adão e Eva terem participado daquele pecado, ele não reúne a família para buscar o perdão de Deus. Ah, meus irmãos, é sempre assim. Quando nós não reconhecemos os nossos pecados, os nossos erros, nós caímos em desgraça. O trágico fim de Safira, porque na sua cumplicidade da mentira, ela tentou enganar Deus. Quando eu vejo essa história de Safira, eu percebo que a sociedade
e falei isso no início do mês de maio, que a sociedade, quando nós olhamos para o nosso Brasil, para o nosso país, encontramos uma sociedade corrupta, uma sociedade mentirosa, de homens injustos, que desrespeitam a lei e em todas as áreas da vida. E quando a gente fica enojado, entristecido com essa sociedade, eu iniciei o mês perguntando, e de quem são essas pessoas? São filhos de onde? Onde aprenderam? Com certeza, o lar de Safira e Ananias era marcado por pessoas mentirosas. O nosso lar produz os nossos filhos, e os nossos filhos serão homens honrados ou não, dependendo do que nós ensinarmos. Portanto, o mau caráter foi ensinado naquele lar. Quando olhamos para Adão e Eva, o primeiro casal da história da humanidade, nós vemos que a tragédia se abateu não só apenas na vida deles, mas logo em seguida na vida dos filhos. Esse casal, ele também são protagonista do primeiro assassinato da humanidade. É no seu lar, ou é de dentro do seu lar, que sai o primeiro assassinato. Portanto, queridos, a fuga da realidade é uma cumplicidade que não deve existir. E por último, quando falamos da cumplicidade da família, eu quero finalizar falando sobre a transferência de responsabilidade. Algo tão conhecido que os irmãos bem sabem. Diz o texto de Gênesis 3, versos 12 e 13. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Os irmãos conhecem bem essa história. Há muitos que fazem até brincadeira. Há sempre um jogo de empurra-empurra. Há sempre um jogo de apontar o dedo, de apontar o culpado. Aliás, é algo interessante porque as crianças ainda muito pequenas, muito pequenas, elas conseguem esconder o seu erro. E se houver dois irmãos ou mais de um, quando tem alguém ali, uma criança que comete o erro, e a mãe chega e pergunta quem fez isso, ele aponta. Dificilmente a criança assume esse erro. Recentemente passou um programa de televisão, onde colocaram 4 crianças, uma por vez, em uma sala fechada, sentada em uma mesa, diante de um bolo. A orientação para cada uma daquelas crianças: vocês não podem comer esse chocolate, vocês não podem comer esse bolo. E a maioria disseram que nem gostava do bolo. Há uma câmera escondida, filmando aquelas crianças, cada uma por vez, dentro de uma sala fechada com um bolo. Dá para imaginar o resultado? Depois de alguns minutos, a pessoa chega e pergunta: olha, você comeu o bolo? E a criança diz: não comi. Mas havia comido. Das 4 crianças, apenas uma não mentiu. Portanto, quando nós olhamos para a história de Adão e Eva, nós reconhecemos que o pecado que entrou na humanidade, ele começou destruindo a família e destruindo nessa transferência de responsabilidade. E continua sendo assim até hoje. Quantos casais, vendo seus filhos que não caminham bem na escola, vão à escola e culpam o professor, culpam a escola. Quantas famílias culpam a igreja, culpam a liderança, culpam o pastor, culpam pessoas da igreja e sempre estão certas. Quantas famílias desajustadas porque a vida inteira os seus filhos cresceram dentro de um ambiente onde não se assume a responsabilidade. Quando nós olhamos para o texto de Romanos, capítulo 14, verso 12, a palavra de Deus diz que cada um prestará conta de si mesmo a Deus. E é nessa hora que nós percebemos que há certas cumplicidades que não pode acontecer. De maneira que a transferência da responsabilidade também não pode acontecer. Quando Davi pecou contra Betseba, e às vezes a gente fica perguntando por que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas é interessante que quando Davi foi repreendido pelo profeta Natã, e assumindo o seu pecado, ele escreve o Salmo 51, um dos belos salmos que nós temos na Bíblia. Um salmo de confissão,
um salmo de reconhecimento de pecado, da natureza pecaminosa. Davi não colocou a culpa em Betseba. Não disse, olha, profeta Natan, a culpa foi daquela mulher que estava tomando banho na varanda da sua casa. Davi não coloca a culpa no marido que estava fora de casa. Davi não culpa o profeta. Davi não xinga o profeta. Davi não responsabiliza o profeta. Davi não manda matar o profeta. Mas Davi reconhece o seu pecado. E o Salmo 51 é uma declaração desse episódio na vida do rei Davi. Meus irmãos, quantas vezes o nosso coração pecaminoso, as nossas ações pecaminosas, traz prejuízo para a nossa família, porque nós não assumimos responsabilidade. Nós crescemos, nos desenvolvemos em um lar onde não é ensinado a responsabilidade, ou assumir os nossos acertos e os nossos erros. A história, portanto, mostra que Marta e Maria é um exemplo de alguém que assume ações bem distintas. Diz o texto que enquanto Marta buscava estar aos pés de Jesus, e Marta estava na presença de Deus, ouvindo das coisas maravilhosas de Jesus, Maria estava preocupada com as coisas da terra, com as coisas seculares. Muitas vezes nós encontramos lares assim, onde há um que busca a casa de Deus, a presença de Deus, enquanto outros fogem dessa responsabilidade. Tem a sua vida marcada pela vida atarefada e corrida. Há sempre algumas pessoas preocupadas com pós-pandemia. Eu não tenho lido, pouco tenho lido sobre essa questão do pós-pandemia, especialmente pastores. Já existem reuniões, projetos, trabalhos, palestras, porque eu entendo que aqueles que é crente em Jesus Cristo, que tem a sua família na presença de Deus, que tem uma cumplicidade no reino de Deus, que são atuantes na obra de Deus, que servem a Deus, quando a pandemia passar e as portas dos templos forem abertas, eles voltarão para essa caminhada com Deus. Não ficarão isolados, não fugirão da presença de Deus. Falava ontem com um colega pastor de um dos estados do nosso Brasil, e é uma determinada cidade onde já é possível ter os cultos nos templos, com uma série de restrições, mas já é possível. E aquele colega dizia, olha pastor, só 1/3 das pessoas estão voltando para a igreja. Há 2 domingos que tivemos um número muito pequeno de pessoas. É possível que as pessoas estejam com medo. Ainda é possível que haja crentes que estão preocupados. Há aqueles que são grupos de risco. Há uma série de possibilidades. Mas é possível que alguns se esfriem na fé, que lares, que famílias não busquem voltar à casa de Deus. São pessoas que vão transferir responsabilidade para outros, que vão preferir assumir a responsabilidade distante. Portanto, a cumplicidade na família se dá a partir da atividade ou de uma atitude abençoadora. Faltou isso em Adão. Eva ficou sozinha. Enfrentou a crise do lar sozinha. Enfrentou a tentação sozinha. Meu irmão, minha irmã, não abandone o seu lar. Não abandone a sua família. Seja bênção na sua família. Segunda coisa, na família nós encontramos aceitação através do perdão. Adão e Eva, eles se esconderam da presença de Deus. Eles tentaram encobrir seu pecado. Se você quer ser feliz no seu lar, aprenda a perdoar e aprenda a buscar o perdão de Deus. Se você errar na sua família, aprenda a pedir perdão. Aprenda a pedir desculpa. Aprenda a reconhecer onde você errou.
Não esconda o seu pecado. Uma hora ele vai aparecer. Davi escondeu o seu pecado. Diz o texto que ele sentiu seus ossos se secar. Ele sentiu muita tristeza. Mas quando ele confessou o seu pecado, a sua vida mudou. Terceiro e último, meu irmão, na nossa família, nós podemos crescer quando assumimos responsabilidade. Se você não ensinar na sua família que as pessoas devem ter responsabilidade e são responsáveis pelos seus atos, seus filhos irão crescer sem responsabilidade. Você talvez seja fruto dessa situação. Talvez você não tenha assumido responsabilidade, porque você sempre encontrava algum culpado. Você sempre apontava para um culpado. Mas quem sabe você pode mudar isso na sua vida. E a partir de agora você pode aprender que você vai crescer quando você assumir os seus erros. Portanto, que a cumplicidade seja uma realidade no seu lar, seja uma realidade na sua família. Que Deus nos abençoe. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nas Escrituras Sagradas encontramos um objetivo para a nossa vida e para a nossa família. Aprendemos lições valiosas, até mesmo com os erros dessas pessoas do passado. Nós aprendemos que não podemos errar em nossa família. Ajuda, Senhor, as nossas famílias. Abençoa todos que nos escutam nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.